Vamos então iniciar o debate e a mesa do Congresso vai retirar-se para que o moderador possa assumir então esta função a partir de agora. Muito obrigado. Voltaremos depois para a proclamação dos resultados daqui a pouco. Muito obrigado. Não sei se conseguem, sim, perfeitamente. Boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente do Congresso, da mesa do Congresso, obrigado por nos deixar o palco. É isso que vai acontecer, é essencialmente um palco de discussão. Prometo que não vamos usá-lo toda a tarde para descansar os nossos oradores e para descansar a audiência, porque vamos tentar compensar este pequeno atraso, mas ainda assim dando margem para que todos possam e todas possam intervir caso haja questões, e presumo que haja sempre sobre este tema algumas questões a vir do público, e o interesse será precisamente esse, depois de termos a possibilidade de promover um debate como estava previsto no programa. E, portanto, eu vou ser profundamente cumpridor de um conjunto de regras que nós não estipulámos previamente. Portanto, deixa-me num papel fantástico, que é poder decidir as regras e anunciá-las em público. Que seria uma primeira ronda, após uma breve questão que eu possa fazer a cada um dos nossos convidados. Uma primeira ronda de intervenções, de 10 minutos, 10, 15 minutos, com alguma prioridade também a um dos nossos convidados que está à distância, para que possa eventualmente intervir primeiro. Estamos com uma questão, temos que aguardar a questão da ligação, e depois, eventual réplica, se necessário, algum esclarecimento, e passávamos depois para questões que o público possa ter. Deixem-me em primeiro lugar, depois de explicadas as regras e para dar tempo para todos percebermos o que é que estamos aqui a fazer, deixem-me agradecer o convite também, em nome da Universidade de Aveiro, pelo protocolo que foi agora assinado, mas agradecer o convite pessoal que me foi dirigido para estar a moderar esta discussão, que não é uma discussão que começa hoje, a discussão tem 48 anos, não é uma discussão que vai acabar certamente hoje, porque sabemos que demorou 48 anos a acontecer apenas algumas coisas, e já fica aqui um tom do que será o debate, e certamente será uma oportunidade, e constituirá, alguns destes temas constituirá uma oportunidade para que as Assembleias Municipais venham a ter um papel mais ativo no que é a discussão sobre a descentralização, a regionalização e a governação multinível em Portugal. Este tema, e cabe-me apenas felicitar pela escolha do tema, a ANAM, este tema é oportuno, julgo-se chegar... Não chega na altura certa, porque a altura certa para discutir a descentralização é desde, como eu disse, desde 76, e, portanto, chega numa altura em que, com o início de uma nova legislatura para breve, vários destes temas certamente estarão novamente em cima da mesa. Houve discussão também no período eleitoral relativamente a algumas destas matérias, e, portanto, estou certo de que o contributo que a ANAM pode também dar nesta discussão virá a qualificar esse trabalho. Deixem-me, agora sim, depois deste tempo todo, cumprimentar os colegas de mesa, os convidados, oradores nesta sessão. À minha esquerda, à vossa direita, que é para manter aqui alguma coerência política, à vossa direita, e vindo da Academia, desculpem, mas eu não vou usar títulos, que é muito mais fácil, a Cília Meireles, advogada, colega também de ensino superior, ex-vice-presidente do CDS-PP, foi deputada, se a memória não me falha, desde 2009. Sim, não falhou há muito pouco tempo. À minha direita, José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista. À vossa esquerda, para manter isto muito claro. À distância, não sei se já temos a ligação, eu estou aqui a tentar garantir que haja ligação, mas se não houver, resolvemos de outra forma. À distância vamos ter o eurodeputado José Manuel Fernandes, à distância eurodeputado, portanto tudo isto faz sentido hoje neste debate. É o deputado eleito pelas listas do PSD, e, portanto, temos aqui três visões também do ponto de vista da representação partidária que são interessantes nesta discussão. Deixem-me começar então por colocar já uma pergunta, enquanto aguardamos que a ligação se faça à distância com o eurodeputado José Manuel Fernandes, e colocava já a pergunta ao José Luís Carneiro, porque foi a única coisa que combinámos quando nos sentámos ali, é que lhe colocaria a primeira pergunta.
E é uma pergunta muito simples. É porque é que estamos sempre a discutir estes temas da descentralização e da regionalização, sempre que há períodos eleitorais, às vezes sem grande profundidade, mas porque é que continuamos ao fim de 48 anos, sendo nós ainda e cada vez mais, à medida que mais países entram na União Europeia, dos países mais centralizados da Europa, dos países onde a complexidade daquilo que nós chamamos dos arranjos submunicipais, aquilo que está entre o nível nacional, subnacionais, entre o nível nacional e o nível local, são dos mais complicados, mais desajustados e até com fronteiras territoriais muito confusas entre o que é a administração pública desconcentrada, o que são os órgãos de decisão, os órgãos de coordenação política, até o mapa eleitoral. Porque é que ainda andamos à espera de uma transformação importante no panorama da governação subnacional em Portugal? Porquê é que está outra vez este tema na agenda e porquê é que demorou tanto tempo? 10 minutos? Muito obrigado. Bom, queria antes de mais saudar todas e todos os autarcas que aqui se encontram e dizer que é um gosto, uma honra poder participar neste painel e também numa sessão em que a voz da democracia aqui também está representada, porque, sem qualquer dúvida, os poderes locais, nomeadamente os poderes locais que têm no seu conteúdo funcional e institucional a diversidade das vozes político-partidárias locais, constitui, mesmo do meu ponto de vista, aquela que é uma das maiores expressões da democracia local. E, portanto, eu queria cumprimentar as senhoras e senhores autarcas que aqui se encontram e que têm funções no poder, que é, como digo, uma das mais importantes expressões da vida democrática local. Não queria deixar de saudar e de cumprimentar o Presidente da Mesa do Congresso, mas de uma forma muito especial o professor Albino Almeida, que tem estado no núcleo daqueles e daquelas que entenderam dar corpo normativo a uma ideia que é uma ideia muito válida e que tem muito para caminhar, do meu ponto de vista, e que tem que ver com o modo como as Assembleias Municipais conquistam um espaço próprio na definição daquelas que são as prioridades da agenda política para o poder local democrático, mas simultaneamente como as Assembleias Municipais podem também qualificar-se enquanto expressão da vontade popular e enquanto expressão do escrutínio democrático dos órgãos executivos municipais e enquanto expressão também de cidadania e de uma cidadania mais completa. Por isso quero saudar o Albino Almeida e a equipa que o acompanha, na medida em que têm feito um trabalho que tenho observado desde os primeiros passos, eu que também tive funções de Presidente da Assembleia Municipal no decurso do último mandato, pude acompanhar desde os primeiros passos e hoje já é um caminho consolidado, aquele que está a ser desenvolvido, e eu queria felicitar essa equipa porque foram de facto pioneiros no desenvolvimento deste percurso de valorização das Assembleias Municipais. Saúdo e cumprimento o professor Filipe Teles, que aqui representa a Universidade de Aveiro também, e a Cecília Meireles, e ainda o José Manuel Fernandes e o nosso autarca Jorge Amador, autarca de freguesia, que também queria enaltecer, e saúdo os autarcas de freguesia, aqui na pessoa do Presidente da ANAFRE, que se encontra entre nós, e se a Assembleia Municipal constitui o corpo de expressão da pluralidade e da diversidade democrática, as freguesias constituem mesmo a primeira porta de contacto entre os cidadãos e o Estado. Eu queria, por isso, também cumprimentar o Presidente da ANAFRE, que aqui se encontra connosco. Permitam-me, então, na resposta à questão que me foi colocada, porque é que continuamos a debater estes temas? Eu diria que é bom que continuemos a debatê-los, e dos presentes que aqui se encontram, vejo que estão alguns já com o cabelo grisalho. Desde 1976, o poder local democrático deu passos muito concretos e muito sólidos do ponto de vista da autonomia do poder local democrático, em primeiro lugar, da autonomia administrativa e financeira. Em segundo lugar, foi possível trilhar caminhos muito sólidos de reforço dos poderes regionais, nomeadamente nas suas funções de coordenação, e julgo que todos reconhecerão que tivemos fases muito importantes de reforço dos poderes municipais,
nomeadamente em áreas associadas à educação. O transporte escolar é uma das dimensões, e cito esta porque ela é, digamos, de um decénio sobre o qual não pode haver agora interpretações diversas no plano político-partidário, mas as primeiras competências, as primeiras responsabilidades assumidas no domínio do transporte escolar e da ação social escolar, assim como aquele momento já bastante significativo de assunção de novas responsabilidades autárquicas, nomeadamente na educação, na saúde e na ação social, e também, nomeadamente, nas áreas do emprego e da formação profissional, procurando ajustar a resposta à procura com os gabinetes de inserção profissional constituídos nos próprios municípios. Eu recordaria o esforço que foi feito em 2008 e 2009 e agora o esforço que está em curso, nomeadamente com um pacote de transferências, de transferência de competências, de atribuições para os municípios, para as freguesias, para as comunidades intermunicipais e para as assembleias municipais, e que é um esforço para o qual todos contribuem, mas que é um esforço que não pode ser ignorado. Ou seja, continuamos a discutir este tema e eu diria que continuaremos a discuti-lo no futuro, na medida em que, e aqui eu deixaria ficar uma premissa para a discussão, o Estado, aceitamos esta premissa, o Estado é a comunidade politicamente organizada. Se aceitarmos esta premissa como boa, se o Estado é a comunidade politicamente organizada, o Estado organiza-se politicamente para corresponder a desafios de cada época histórica e a desafios históricos com que as sociedades se confrontam. Nós sabemos que, no caso do Estado português, isto a propósito da afirmação corrente de que somos dos mais centralistas, o Estado português entrou, digamos, num projeto de integração em 1986. Esse projeto de integração de Portugal, assim como a Espanha, bem como a Grécia, tinha entrado em 81, corresponde a uma transformação do próprio processo de integração europeu, de que um marco dos mais importantes é o Ato Único Europeu. O Ato Único Europeu traz, digamos, uma mudança substantiva do ponto de vista da comunitarização, nomeadamente das políticas de coesão, e é em 88 que ocorre a primeira grande transformação formal, no sentido de alterar os próprios fundos comunitários, com a adoção, se quisermos, do princípio da parceria, que passa a ser um princípio que guiará as políticas de financiamento do desenvolvimento regional e da coesão, que se consolidarão no Tratado de Maastricht. É, digamos, para fazer face também a esse novo quadro de integração europeu, que tem no princípio da subsidiariedade, que tem no princípio da parceria e que tem no princípio da cooperação, três alicerces fundamentais da relação entre os diferentes níveis no quadro da relação com a Europa, que Portugal também faz um percurso e desenvolve um percurso que é o percurso que nós colocamos precisamente, está aqui, este Congresso coloca precisamente como título deste painel, ou seja, uma governação multinível, ou seja, dada a complexidade do processo de integração europeu, a importância de se criarem mecanismos de governação que chamassem à participação no processo de decisão os diferentes níveis do poder, desde o poder local, os poderes locais, aos poderes regionais, para os Estados com regiões, nós temos os Açores e a Madeira, e também estruturamos de forma diversa as comissões de coordenação, que passaram a ter poder reforçado do ponto de vista da coordenação política, e também a própria União Europeia. Portanto, a adoção de políticas europeias assenta nestes princípios, e é também em função destes princípios que orientam as políticas de financiamento do desenvolvimento regional e de coesão, porque até aí nós não podemos esquecer que nós tínhamos já o FEDER e tínhamos fundos ligados nomeadamente ao desenvolvimento rural e ao desenvolvimento da agricultura, que vêm dos tratados fundadores, mas não havia uma assunção por parte da União Europeia de uma política comunitária de coesão integrada. Ocorre só depois do Ato Único Europeu e depois de Maastricht. E é a partir daí que a própria Comissão Europeia tem interesse em estimular outros atores a participarem no processo de decisão para além dos Estados-membros. E é, portanto, para fazer face a esse quadro de maior complexidade, que é um quadro que tem que ver com a integração, que se desenvolvem estas metodologias para as quais os Estados-membros foram convocados. Em função destas metodologias, digamos, de participação
no processo de decisão, se quisermos, no processo de construção das políticas europeias, mas também da necessidade identificada de ter parceiros no terreno, nos territórios, capazes de acompanharem a implementação e verificarem as necessidades de eficácia e de monitorização das políticas públicas, que o Estado português, e aqui eu queria também garantir, neste quadro em concreto, o Partido Socialista, que aqui também estou a representar, mas o Estado português, nas suas representações políticas diversas que teve desde então até hoje, assumiu incorporar estes princípios nas suas políticas de desenvolvimento regional. O princípio da parceria, o princípio da subsidiariedade e o princípio da cooperação. E aquilo que eu queria, garantir é que nós, no que nos diz respeito, estamos totalmente comprometidos com estes princípios e com o princípio da governação multinível. E como é que estamos comprometidos com estes princípios? Primeiro, estamos comprometidos, e vou concluir, estamos comprometidos com um esforço, que é talvez o maior esforço que foi feito até hoje, de descentralização. E desejamos, naturalmente cumprindo estes objetivos e baseados nestes princípios, porque são princípios que envolvem todos os atores, desde as autarquias de freguesia, às câmaras municipais, aos poderes, às comunidades intermunicipais, às áreas metropolitanas e às regiões, estamos comprometidos com o objetivo da consolidação da descentralização. Há um conjunto vasto de áreas que estão em negociação, elas têm-se subsumido a 3 fundamentais, mas há pelo menos um naipe de mais de 20 atribuições e competências que passam para os municípios e para as áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais. Em segundo lugar, depois do passo que foi dado para o reforço da legitimidade democrática das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, com a eleição do Presidente e de um dos Vice-Presidentes, eleição para a qual já contribuem os autarcas, para todos os autarcas, para outros os Presidentes de Câmara Municipal, traduzindo-se, portanto, num reforço da sua legitimidade política, temos o compromisso de consolidar que esteja também a integração nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de serviços desconcentrados do Estado, no âmbito da atuação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, avançarmos para o referendo da regionalização previsto para 2024. E, portanto, este é um caminho que é claro, que é muito objetivo, que nos convoca a todos, e quando digo a todos os atores do desenvolvimento local e regional, e convoca-nos a todos com base em princípios que são princípios muito claros, da subsidiariedade, da parceria e da cooperação. E aqui está, agora, e com isto concluo desta primeira abordagem, e aqui está, um desafio que se coloca também às Assembleias Municipais. E por isso felicito as Assembleias Municipais pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Ou seja, há uma função não apenas de escrutínio do Executivo, mas de apoio à implementação das políticas públicas de desenvolvimento, nomeadamente da aplicação dos fundos de desenvolvimento regional e dos fundos do próprio Plano de Recuperação e de Resiliência, e há uma função essencial que pode e deve ser desempenhada pelas Assembleias Municipais e, por isso, as queira felicitar nos seus representantes pelo trabalho que têm vindo a fazer para alcançarem, não apenas do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista normativo, para poderem desempenhar essa mesma função de escrutínio e de apoio à implementação e à monitorização dos efeitos das políticas públicas na vida concreta das pessoas. Muito obrigado. O papel do moderador é moderar e provocar, não é? E, portanto, deixem-me provocar já da seguinte forma, e vou pedir desculpa a Cecília e vou passar a palavra já de seguida a quem está à distância, porque é sempre uma situação mais desconfortável. Mas, continuando esta ideia da provocação, eu julgo que o José das Carneiro deu-nos uma perspectiva otimista destes, quando eu provoquei com a pergunta sobre porque é que ainda continuamos assim. É porque partilhamos muitos de uma perspectiva pessimista sobre a centralização em Portugal e da lentidão com que este processo decorre em Portugal, quando comparado com outros países que até mais tarde do que nós entraram na União Europeia, mas é interessante termos começado com esta perspectiva mais otimista e otimista também em relação ao futuro, que é importante, e aproveito que temos já, isto já o consigo ver, o eurodeputado José Manuel Fernandes, que cumprimento
connosco, para aproveitar a deixa, e a deixa ficou muito clara, aproveitar esta deixa daquilo que nos parece, enquanto pessoas que observam o fenómeno, estudando, em alguns casos, do ponto de vista puramente académico, mas olhando para este fenómeno de perspectiva comparada, porque parece que Portugal tem vindo a ver estes passos a serem dados do ponto de vista de maior autonomia e discricionariedade na aplicação de fundos e definição até de políticas públicas ao nível regional, do incentivo que foi dado também à cooperação intermunicipal, à necessidade dos municípios, ao acederem aos fundos, o fazerem sempre em cooperação com outros municípios ou com outros agentes dos territórios. Eu diria que vimos sempre a política europeia relativamente aos programas quadro, aos ciclos de financiamento, a serem o maior incentivador da descentralização em Portugal do que propriamente os governos portugueses. É provocação, é uma pergunta para o José Manuel Fernandes, ou é um comentário que lhe pedia, passando já a palavra com a mesma regra que eu partilhei com os convidados no início, cerca de 10 minutos, se possível, para esta primeira intervenção. Muito obrigado. Eu queria cumprimentá-lo e também saudar os colegas de painel e dar os parabéns a esta organização, às nossas assembleias municipais. Eu costumo dizer que continuo municipalista, porque há pessoas que depois de deixarem de estar numa Câmara Municipal, porque eu estive a Presidente de Câmara Municipal, e quando exercem outras funções parece que deixam de ser municipalistas. Eu continuo a ser municipalista e a considerar que as ações dos nossos presidentes de junta, dos nossos presidentes de Câmara e também dos membros das Assembleias Municipais nem sempre são devidamente reconhecidas e valorizadas. Também, já agora, costumo dizer que sou minhoto, português e europeu, e que nada disto é incompatível. E, portanto, na dimensão política, considero que a proximidade é sempre uma mais-valia, o que vai de encontro também ao tema desta reunião, deste debate. Mas quando estava a fazer uma pergunta, vinha-me logo à cabeça, e estava-me a surgir logo, algo que é dramático para nós. O país, o Estado-membro da União Europeia, que mais depende dos fundos europeus é Portugal. E isto tem-se agravado. Eu comecei por dizer há uns anos que nós dependíamos em 80% do orçamento da União para investimento público. E estávamos ao nível da Croácia, eram os que mais dependíamos. Agora, nós dependemos em cerca de 90% do orçamento da União Europeia para o investimento público. E uma pergunta que não tem sido feita em Portugal é: para que é que queremos o orçamento do Estado? Um dia desses, o orçamento do Estado é só para financiar despesas correntes e não tem nem um cêntimo para investimento. Aliás, há uma outra questão, que é, muitas vezes, e de uma forma até pouco legal, os fundos europeus são eles próprios usados para substituir o orçamento do Estado, quando não podem substituir o orçamento do Estado. Os fundos europeus deviam ser para criar valor, para acrescentar, para adicionar, mas nós não fazemos as perguntas certas. Nós andamos aqui, fizemos primeiro a bazuca, o plano de recuperação e resiliência, fomos buscar as subvenções todas, 13,9 mil milhões, mas tínhamos de empréstimos 14,2 mil milhões disponíveis, só fomos buscar 2,7 mil milhões. A desculpa pode ser, porque nós estamos muito endividados. A Grécia foi buscar os montantes todos que tinha para empréstimos. E não é por acaso que o impacto do plano de recuperação grego na sua economia é cerca do dobro em relação a Portugal. Mas eu quero ir ao ponto. Nós temos que fazer a pergunta: que Portugal é que queremos em 2030? O que é que queremos? O que é que queremos em termos da competitividade? Em termos da coesão territorial, porque muitas vezes nós esquecemos que nós recebemos muito dinheiro da política de coesão porque somos pobres e porque temos regiões pobres. A política de coesão, que é a maior fatia, cerca de 25 mil milhões de euros, é FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão.
Mas todas as regiões na Europa, as 276, têm FEDER e Fundo Social Europeu. Agora, o que não têm é fundo de coesão. E fundo de coesão é 4.500 milhões de euros. A Espanha não tem fundo de coesão, a França não tem fundo de coesão, a Alemanha não tem fundo de coesão, a Bélgica não tem fundo de coesão. Os Estados-membros que têm menos de 90% do rendimento nacional bruto da União Europeia. Portugal tem menos de 90% do rendimento nacional bruto. E por isso recebe 4.500 milhões de euros. E depois para onde é que vai este fundo de coesão? Sabe que nós temos nós somos vistos depois, as nossas regiões são vistas em função do seu PIB per capita. O Norte tem menos de 75% do PIB per capita, é uma região menos desenvolvida, por isso recebe mais recursos. O Centro também tem menos de 75% do PIB per capita, também recebe mais recursos. Já agora, todas as regiões são menos desenvolvidas, têm menos de 75% do PIB per capita. Depois temos uma entre os 75 e os 100, que é do Algarve, e Lisboa acima dos 100%, acima da média europeia. E nós recebemos fundo de coesão porque Portugal não é Lisboa, porque senão não recebíamos. Porque se Portugal fosse Lisboa não tínhamos estes 4.500 milhões de euros. E depois para onde é que tem ido ultimamente o fundo de coesão? Para onde é que tem ido? Sobretudo para Lisboa. Eu tenho alguma coisa contra Lisboa? Zero. Mas não é assim que se diminuem as assimetrias regionais, e esse é o objetivo dos fundos da política de coesão. E, portanto, eu estava a dizer que nós temos que responder a que competitividade é que queremos para Portugal, e qual é a nossa meta em termos das exportações, que objetivos é que queremos em termos da coesão territorial, quantos pobres é que queremos retirar, usando a nossa definição ambiciosa de pobreza a nível europeu. Em termos de educação, quais são os nossos objetivos? E depois de sabermos isto, podíamos ver e dizer assim, ok, agora temos aqui a bazuca e temos o Portugal 2030. E ainda temos mais de 6.500 milhões de euros por usar do Portugal 2020 e que têm que ser usados até 2023. E estamos a falar de Portugal 2030, que agora só tem a política de coesão e nem sequer está aprovado. E já agora fica aqui uma outra preocupação. É que o FEADER, que são mais de 4.200 milhões de euros, está fora de Portugal 2030. Ninguém no governo diz como é que faz a coordenação entre a política de coesão e o FEADER. E isto é essencial. Mas aí lá está, mais uma vez, é saber o que é que queremos em termos nacionais e depois dividir por território também objetivos territoriais. E nós aí podíamos fazer muito melhor. Porque se você olhar para a bazuca, muito do que está na bazuca podia ser feito por Portugal 2030. Muito. E muito do que queremos fazer não vai poder ser feito por Portugal 2030 e poderia ser feito pela bazuca. O que é que eu estou a dizer? Devíamos ter visto estes dois instrumentos em conjunto para atingirmos os objetivos a que nos propomos. Claro que depois há outros programas europeus que ninguém fala. Não é? Eu fui o negociador do InvestEU, que é um instrumento financeiro, onde pode, por exemplo, haver, a partir dele, um instrumento para a capitalização das PMEs, onde aí o Banco de Fomento era essencial que atuasse em conjunto com este instrumento. Devemos ter a ambição também no Horizonte Europa, no programa de investigação. Ninguém fala de um outro objetivo que era essencial e onde não está nada no plano de recuperação e resiliência. Onde é que estão as interconexões e as interligações? Interconexões que eram essenciais para a união da energia, que reforçavam a nossa importância em termos europeus e que eram essenciais para, neste momento, até para a independência que nós precisamos em termos energéticos e para a segurança energética que era necessária. Neste âmbito, depois o que verificamos é que, não sei se tem essa indicação, mas a verdade é que, face a 2014, 2020, os programas operacionais regionais vão ser diminuídos. E aqui há um outro ponto, é que na União Europeia o deflator é 2% e, portanto, os preços são atualizados 2% ao ano, independentemente da inflação. E isto tem uma lógica. O Norte teve 3.400 milhões de euros em 2014 e 2020, se tiver agora 3.400 milhões de euros em 2021 e 2027, tem obviamente um corte no orçamento. Era importante o que, em termos do Portugal 2030 e do FEADER, que não está dentro.
que houvesse envolvimento, que as regiões antes da proposta ser aprovada tivessem sido ouvidas, que os autarcas tivessem sido ouvidos, que haja simplificação, que haja menos burocracia e que não se faça algo que acontece tantas vezes, que é, ia dizer uma palavra, ia ser violento na palavra, mas que é contra a boa eficiência e contra os objetivos até europeus, que é, muitas vezes, os promotores de projetos são obrigados a fazer projetos que têm de estar de acordo com o regulamento que foi feito. Ou seja, torturam-se os projetos para caber no regulamento, em vez de termos os regulamentos que são absolutamente necessários para o que a realidade pede poder ser executado. E há quem faça candidaturas que são disparates, mas se não colocarem esse disparate que não serve para nada, na candidatura ela é chumbada. E, portanto, há aí também a necessidade de se ouvir o território, de saber os projetos que são necessários para que eles possam ser elegíveis e para que eles possam contribuir para estes objetivos. A questão da regionalização também, no fundo, encaixa nesta pergunta de que Portugal é que queremos. E aí a regionalização para que é que servirá? E com que dinheiro é que nós vamos atuar? Porque, conforme eu disse, e comecei, nós, graças à política de coesão, e recebemos até agora mais de 100 mil milhões de euros desde a nossa adesão, nem sempre temos consciência que as estradas onde passamos, a água que bebemos, os lares, as escolas, e tudo ou quase tudo na nossa vida tem recursos do Orçamento do Estado, do Orçamento da União Europeia. Mas também nós a todos estes recursos devíamos adicionar o Orçamento do Estado e essa discussão está completamente esquecida e é dramático para mim olhar para o mapa e continuar a ver as regiões menos desenvolvidas, é Portugal, agora também Espanha, com a Extremadura e o sul de Espanha, e depois a leste. E ainda mais dramático é eu olhar para esse mapa e ver que nos últimos anos as regiões a leste têm crescido o dobro das nossas regiões. E depois ninguém se admire que a comissária Elisa Ferreira manifesta preocupação face àquilo que é o 8º relatório da política de coesão, de que a nossa economia está estagnada. E por isso nós temos que utilizar bem estes recursos, não serão a última oportunidade, mas é nossa obrigação utilizá-los bem. A regionalização poderia ajudar a evitar aquilo que é a tentação do centralismo. Eu, por exemplo, sou um defensor de que o Fundo Social Europeu tenha uma parte que seja gerido pelos programas operacionais regionais e que não fique tudo nos programas operacionais temáticos geridos centralmente, porque do Portugal 2030 é preciso ver o que é que os programas temáticos são geridos para todo o território e depois o que é que temos em termos regionais. E fazia sentido que o Fundo Social Europeu fosse gerido em termos de cada região, não na totalidade, mas uma boa parte. Mas se nós olharmos para o PRR espanhol, posso o plano de recuperação, só um minuto? 30 segundos, Okay. 30 segundos, se olharmos para o plano de recuperação e resiliência espanhol, vemos que a própria Espanha está a fazer uma gestão discricionária do plano em relação às regiões. Portanto, as regiões nem sempre vêm resolver, e desde que haja um governo que governe, que fosse competente, nós poderíamos ter o objetivo da competitividade, da coesão territorial e da sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Já voltaremos aí para uma segunda ronda mais breve. Este é o momento em que já não vale a pena fazer perguntas, porque imagino que a Cecília tinha aqui imensas notas, já vi, e há alguns comentários que queira fazer, mas eu de qualquer forma trazia uma que eu sei que não quer responder desta forma, porque não vai falar pelo CDS, por razões óbvias, por várias razões, mas temos assistido, e assistimos nos últimos debates sobre esta matéria da regionalização em particular, e é só sobre essa, a uma postura que podemos designar, e acontece um pouco por toda a Europa, uma postura conservadora face
aos processos de regionalização. E o CDS assumiu nestas eleições a sua oposição a uma regionalização, mas favorável a um processo de centralização. Gostava de perceber também a sua posição relativamente a esta matéria, ou a opinião relativamente a esta circunstância. Queria começar por cumprimentá-lo a si e aos meus colegas de painéis e começar, obviamente, por um agradecimento à Associação Nacional de Assembleias Municipais pelo convite, que muito me agradou, e também queria cumprimentar todos os autarcas que estão presentes. As Assembleias Municipais são sempre órgãos plurais e estas Assembleias são sempre plurais, o que é muito bom e, portanto, é uma grande alegria estar aqui. Sobre a questão da regionalização, perguntar-me a minha posição pessoal. Eu até pensei, quando me convidou, eu estou relativamente habituada, embora não seja uma especialista e esteja longe dos dois oradores que me precederam, eu costumo ser convidada para fazer o papel de advogada do diabo quando se fala em regionalização. E, portanto, eu até achei que era por isso que me tinham convidado, porque, realmente, em relação à regionalização, eu não tenho uma objeção de princípio. Em relação à regionalização, tenho bastantes objeções práticas. Eu acho que Portugal tem um problema sério de descentralização. Acho que, apesar de ninguém o dizer assim, há quem ache que não. Há quem ache que não. Embora ninguém o admita, eu acho que lá bem no fundo, há quem ache que não. Eu acho que sim, que há um problema sério de descentralização. Eu acho que a regionalização é uma falsa solução para um problema sério. E trazia aqui 3 perguntas provocatórias, mas que andam à volta do que são as minhas objeções práticas e as minhas dúvidas práticas sobre a regionalização. A primeira pergunta provocatória é, eu não sei se nós reparamos acerca de nós próprios, que nós nunca conseguimos fazer a descentralização, estamos sempre a ser confrontados com atrasos e problemas na descentralização e nós discutimos muito mais a regionalização do que isso. Eu acho que se calhar mais valia nós passarmos mais tempo a discutir porque é que a descentralização se atrasou, porque é que ela tem sido sucessivamente feita em passos por vários governos, eu acho que isso, justiça seja feita, vários governos têm mantido e têm reforçado esforços de descentralização. Há sempre grandes anúncios, é sempre a grande reforma e depois chegamos à prática e é só problemas e é só atrasos. E é isso que nós temos visto. Acho que não é por acaso que ela já devia ter terminado, este último processo já devia estar terminado, não está terminado. A pandemia tem, obviamente, algumas explicações para isso, não tem todas, e não é por acaso que o que está relacionado com educação, saúde e ação social acabou para ficar para depois, e isto juntava a habitação, onde acho que surgiram problemas levemente diferentes. Não é por acaso, é que de facto estas competências são as que envolvem mais complexidade, mas também são aquelas em que existe no Estado Central mais organismos e mais estruturas de gestão, digamos assim. Enquanto nós não tivermos, e a minha provocação é esta, enquanto nós não percebermos que a descentralização implica uma reforma do Estado Central, porque se nós estamos a transferir competências, é evidente que os órgãos no Estado Central que gerem essas competências têm também que desaparecer. Note-se que eu estou a falar das estruturas e não das pessoas, porque as pessoas, em muitos casos, naturalmente passam para a administração local, ou se for um processo de regionalização, para as regiões. Agora, há órgãos centrais, ou órgãos até mesmo da administração desconcentrada do Estado, mas que são da administração central, esses órgãos de gestão naturalmente têm que deixar de existir e as pessoas ou transitam para os novos órgãos de gestão, em alguns casos, ou são reconvertidas para essas funções. Mas sem uma reforma na administração central, nós vamos estar sempre a ter esta tensão, porque é evidente que a administração central não vai querer passar as competências, ou vai querer passar apenas a sua parte maçadora das competências, digamos, aquilo que origina as reclamações. Mas a questão não é apenas a de quem é que tem a responsabilidade de fazer as obras nas escolas. É que gerir o parque escolar, seja a nível municipal, seja a nível de uma região, implica fazer escolhas. Implica fazer escolhas que em muitos casos são impopulares, mas que são aquelas de gestão de coisa pública, porque sim, a população vai mudando e se calhar daqui a 20 anos serão precisos, ou daqui a 30 serão precisos equipamentos, mais equipamentos num sítio e noutros já não serão precisos. Isto é verdade, não deixa de ser para mim curioso que ninguém pergunte como é possível passarem 20 competências e mais de uma dezena já passaram definitivamente, digam um gabinete na administração central que tenha sido extinto.
Há aqui qualquer coisa, das duas uma, ou andavam 20 competências em autogestão no Estado, e perdoar-me-ão, o Estado pode gerir mal, mas também nem tanto, ou então está a haver aqui uma duplicação de competências. Por outro lado, também chamava a atenção para que esta reforma do Estado Central, e falando também, porque estamos a falar aqui em Assembleias Municipais, eu fiz parte, em alguns momentos da minha vida, de Assembleias Municipais, saí agora da vida parlamentar, também implica uma certa reforma da fiscalização. Porque nós não podemos achar que passam uma série de competências para os executivos autárquicos e que os respectivos órgãos de fiscalização continuarão exatamente igual, exatamente a funcionar da mesma forma. E da mesma maneira digo isto em espelho ao Parlamento. E deixava aqui uma reflexão muito provocatória, mas que eu acho que pode ser para quem, para uma recém-afastada e que ainda tem tudo muito fresco. E que me fez alguma confusão, até porque eu quero deixar claro, eu nisto defendo alguma autorregulação, acho que se há um sítio onde era preciso acordos de cavalheiros, era aqui. Faz-me alguma confusão que nós estejamos em Assembleias de Freguesia, em Assembleias Municipais, a discutir a política externa, como regra, não digo que isso não aconteça pontualmente, mas cada vez mais acho que as Assembleias de Freguesia, as Assembleias Municipais começam com votos que em muitos casos são sobre política externa e depois estamos na Assembleia da República a discutir projetos de resolução sobre obras nas escolas. Quando na realidade a Assembleia da República não tem nenhum poder para determinar obras em rigorosamente nenhuma escola, nem faz parte das suas competências, da mesma maneira que nenhuma freguesia, nem nenhum município tem nenhum poder de determinar a política externa de um país, porque isso é uma das atividades soberanas óbvias. Não quer dizer que os partidos não devam ter o seu espaço para afirmar as suas posições de princípio. Claro que devem, por isso é que eu não quero deixar claro que não defendia alguma autorregulação, sob pena da política passar a ser um exercício um bocadinho enganoso para quem está a ver, porque depois as pessoas, quando têm um problema, não sabem a quem se dirigir, parece que está toda a gente a tratar tudo, e isso não é saudável. Em segundo lugar, segunda pergunta provocatória, porque é que eu acho que isto acontece e porque é que está a ser tão difícil definir a esfera de competências de cada um? Eu utilizei uma expressão em inglês que é show me the money. A descentralização, se não implicar uma nova lei de finanças locais, vai estar sempre bastante manca. Porquê? O modelo que foi escolhido foi através de um fundo. Das duas uma, ou nós percebemos que, e eu aplico também isto à regionalização, ou nós percebemos que as competências que são transferidas têm que implicar menos gasto na administração central e mais gasto nas autarquias, e da mesma maneira, se criando regiões, ou nós percebemos que o financiamento dessas regiões tem que ser feito por uma lei quadro e que isso implica menos gastos no Estado Central e menos gastos nas autarquias, e o resto é o que vai para as regiões, ou, hipótese B, assumimos que vai haver mais gastos no total. Se vai haver mais gastos no total, vai haver mais impostos. Eu estou a falar da situação final. Eu percebo que há um período transitório em que isto possa ter que acontecer. Agora, não é possível achar que continuam tudo intocado e aparece mais dinheiro num sítio e que o resto fica todo intocado e no fim não aparece uma conta maior para o contribuinte pagar, porque isto é mesmo assim. O Estado, as autarquias, as freguesias não têm nenhum meio de financiamento que não seja a dívida, os impostos que nós pagamos, e a dívida depois também tem que ser paga com impostos futuros. E é aqui que eu acho que está o busilis da questão. E por isso é que eu achei na altura a descentralização arrastou este problema, este último pacote de descentralização, ao prever um fundo, veio arrastar o problema, mas o problema está lá e tem que aparecer de alguma maneira. Da mesma forma que eu vejo muitas manifestações a favor da regionalização, eu gostava de saber se, quando pusermos uma lei de finanças regionais em cima da mesa, se estas pessoas se vão conseguir entender. É que eu discuto modelos concretos. Modelos assim no ar, tenho alguma dificuldade de discutir e tenho muito medo, sobretudo, do acordo nos princípios. Vamos regionalizar, tudo avança e depois é que vamos discutir o dinheiro, porque, lá está, as contas no fim vão para os cidadãos e, portanto, convém que a ideia é que o Estado no seu todo e nas suas várias dimensões acaba a gerir melhor, não é que acaba a gerir pior. E isto não são reformas para poupar dinheiro, acho eu, mas também não podem ser reformas para gastar mais dinheiro. No fim, têm que, no mínimo, ser neutras e eu não tenho visto essa preocupação e acho que o busilis da questão está todo aqui, com absoluta franqueza. Em terceiro lugar, também, falou-se muito aqui, curiosamente, eu trazia já esta pergunta provocatória, mas falou-se muito aqui, Europa. Eu também me faz alguma confusão
Portugal tem cada vez menos escolha a decidir onde é que vai investir. Precisamente por isto, porque o investimento é quase todo feito através de fundos europeus e os grandes objetivos são definidos pela Europa. Eu acho isso relativamente razoável, atendendo a que os fundos são eles também europeus. Mas faz-me alguma confusão que o país esteja absolutamente dependente dos fundos europeus para decidir onde é que vai ter uma visão de futuro. Essa escolha já não é sua e, portanto, já que falamos em centros de decisão, há um problema de descentralização, mas também há um problema de centralização para fora de Portugal. Eu acho preocupante que muitos centros de decisão passem de várias cidades no norte, passem para o Porto, depois passam do Porto para Lisboa, mas gostava de lembrar que também passam de Lisboa para Madrid e para Barcelona, até mais do que para Bruxelas na prática. E isso significa perda de competitividade para o país e acho que devemos nos também preocupar com isso e olhar para isto, porque se queremos conservar algum poder de decisão no país, também há que olhar para o reverso da medalha. E, portanto, isso significa que os nossos orçamentos não sejam só para pagar dívida e despesa corrente, como dizia o José Manuel Fernandes. Eu até vou acrescentar. Convinha que no investimento que estamos a fazer e que estamos a fazer através dos fundos europeus e do PRR, também tivéssemos a capacidade de analisar o que é que vai gerar retorno, porque nos planos tudo vai gerar retorno. Também convinha fazer uma análise do que é que vai gerar despesa. Porque se nós fizermos uma análise dos investimentos que estão para trás, vamos perceber que nós geramos muita despesa corrente. Às vezes é importante, quer o Estado Central, quer as autarquias perceberem que não importa apenas ter dinheiro para fazer uma obra, implica perceber quanto é que ela vai custar todos os anos e se geramos essa receita. Por último, só porque isto também foi falado sobre o PRR. E o retorno que e eu estava a ouvir, de facto o PRR grego prevê muito mais retorno económico para o seu país, mas também prevê muito mais dívida. Eu tenho que confessar, ninguém acho que me pode acusar de ter sido pouco crítica em relação ao Partido Socialista, em relação ao PRR, mas eu prefiro as opções que recorrem menos à dívida. E explico porquê. Nós ouvimos, por exemplo, dizer agora chegou a vez da rodovia. Agora chegou a vez da rodovia, eu acho a opção certa, mas lá está, sendo advogada do diabo, tenho que lembrar que só em 2030 é que acabamos da ferrovia. Só em 2030 é que acabamos de pagar a rodovia. E, portanto, convém que o retorno dos nossos investimentos realmente chegue. Nós não podemos continuar a ter estratégias que duram menos do que metade do tempo que nós demoramos a pagá-las. Isto não é razoável. E, portanto, faz-me alguma confusão quando nós comparamos planos de investimento com o retorno previsto. O retorno previsto é sempre muito grande, o retorno que depois realmente tem é que às vezes é um bocadinho mais pequeno e, portanto, eu prefiro que sejamos cautelosos no recurso à dívida. Discordo profundamente que nós, no que toca à administração pública e ao investimento na transição digital na administração pública e em obras na administração pública, foi a gastar, é fundo perdido. Depois, quando chegou à parte do investimento nas empresas, é que o Governo disse, bem, se correr tudo muito bem, talvez nós vamos pedir um bocadinho de dinheiro emprestado. Nós fomos cautelosos na parte da iniciativa privada e essa é que é a minha discordância, mas deixava aqui esta reflexão, que não tem muito a ver apenas com a divisão dos centros de decisão, mas que eu acho que as autarquias também têm que começar pensar um bocadinho nisto e mais. Acho que as leis de finanças locais também deviam permitir fazer isto, porque se nós tivermos um fundo que diz quanto é que o Estado gastava, quanto é que o Estado Central gastava com esta competência, então vai passar para a autarquia uma coisa. Se nós dissermos que cada autarquia tem direito a uma parte dos impostos e a uma parte do erário público em função, seja da população, do território, não é fácil chegar lá, depois isso também permite ao cidadão dizer, mas então a autarquia, como diz ao Estado Central, não há dinheiro para umas coisas, mas há dinheiro para outras. Esta autarquia não tem dinheiro para gastar nas escolas ou nos centros de saúde, mas já tem dinheiro para outras coisas. Só de facto um novo quadro de lei de finanças locais, acho eu, é que permite falar verdadeiramente em descentralização e nós não o temos. Aliás, o que temos também durante muito tempo não era cumprido e isso eu tenho que reconhecer que realmente também não ajuda. Obrigada.
Obrigada. Obrigado por me ter facilitado a vida e ter trazido várias questões, porque assim não preciso fazer mais nada hoje. Eu queria era garantir ainda que íamos ter algum tempo para questões do público, portanto ia pedir agora aos nossos convidados, eu sei que vai ser muito difícil, mas em 3 minutos, aproveitarem este tempo para, porque já imagino que haja aqui alguma necessidade de comentar, mas pedir-lhe, por exemplo, que nos ajudasse a perceber como é que questões tão importantes como as que foram agora colocadas, nomeadamente relativamente à regionalização, são passíveis de serem respondidas num ano e meio ou 2 anos, que é o tempo com que o PS se comprometeu até ao referendo, e se há tempo para rever tantos aspectos que são relevantes para garantir um processo eficaz de regionalização. Bom, comecemos por aquilo que parece ser o mais importante, ou seja, o que é que nós temos que fazer para cumprir aquela que é a prioridade. E a prioridade neste momento é consolidar o esforço de descentralização. Isso parece-me que é claro para todos. Há um conjunto vasto de competências e atribuições que o Governo tem em vista transferir para os municípios. Há municípios que estão mais avançados e municípios que estão menos avançados. Não podemos esquecer que é preciso que haja pelo menos 2 vontades, a vontade de quem delega e de quem aceita essa delegação de competências. E, portanto, há municípios muito avançados e há municípios que estão menos avançados. Portanto, aqui há um apelo que tem que ser feito a todos os municípios para que participem no processo e para que aceitem, digamos, essas responsabilidades. E qual é, digamos, a prova feita de que vale a pena assumir essas novas responsabilidades? Olhar para o processo que foi feito em 2008, 2009. Sei que ainda há pequenas questões que ainda estarão por resolver, mas são pequenas questões à luz dos ganhos que houve para os municípios. Eu recordo que hoje tudo o que tem a ver com a gestão do parque escolar, nomeadamente intervenções nas escolas, intervenções, digamos, de melhoria dos equipamentos, é possível ser feito pelos municípios sem estarem a aguardar pelas antigas estruturas correspondentes às direções regionais de educação. A gestão do pessoal, onde é que os recursos, sejam assistentes técnicos, assistentes operacionais, onde é que esses recursos devem ser alocados em função das necessidades momentâneas ou mais duradouras. Hoje os municípios já têm capacidade para dar resposta a essas necessidades. O mesmo acontece com a saúde. Eu vou dar aqui um exemplo que há dias encontrei em Vizela, no decurso da campanha das legislativas. A Câmara Municipal de Vizela foi uma das câmaras municipais que aceitou competências na área da saúde. Há 13 anos que estava para resolver um assunto relacionado com o ar-condicionado. Em 2 meses, a Câmara Municipal resolveu um assunto que há 13 anos aguardava por ser solucionado. Eu julgo que, com este pequeno exemplo, se consegue ilustrar a importância dos municípios terem essa coragem de avançar, mesmo que haja questões que estejam ainda por clarificar. Porque, com o tempo, estão previstas, como sabe, comissões de acompanhamento. São comissões de acompanhamento que envolvem atores municipais, que envolvem atores das estruturas descentralizadas do Estado e também da própria administração central, para ajustar a resposta financeira às necessidades que venham a ser diagnosticadas. Porque também sabemos que a própria administração pública local consegue ser mais eficiente do que a própria administração desconcentrada do Estado ou a própria administração central. Há, portanto, razões de eficácia, de celeridade na resposta e há razões de eficiência. Uma segunda nota que eu queria deixar. A Lei das Finanças Locais é o melhor barómetro para compreender quais foram os governos mais descentralizadores e os governos mais centralistas. E, portanto, o apelo que faço é que consultem esse barómetro desde 1976 até hoje e facilmente se concluirá quais foram os governos que, efetivamente, tiveram preocupações de reforço dos diferentes partidos. Os governos em que avançaram mais no reforço dos meios financeiros dos poderes locais e aqueles que cortaram, e até houve um governo que suspendeu a Lei das Finanças Locais, por razões também conhecidas, mas que suspendeu. Há governos que ampliaram esses recursos. Eu devo dizer que desde 2015 até hoje tem havido um aumento médio superior a 5% ao ano nas transferências para os municípios e as freguesias também testemunham o esforço que foi feito de reforço dos meios financeiros. 15, 19, julgo que foram entre 15 e 19 cerca de mais 24 a 25 milhões de euros de transferências para as freguesias. E o estatuto que há poucos dias, há pouco tempo atrás, foi reconhecido mesmo aos autarcas de freguesia, nomeadamente o estatuto de meio tempo, por forma também a dar condições de que essa primeira face da representação do Estado tenha outras condições de resposta às populações. Lembro para concluir, esta nota é importante,
Desde 2009, essa primeira, digamos, reforma da alteração da composição da receita local, nomeadamente a participação dos municípios no IRS, que tem vindo a ser feito um esforço de maior participação dos municípios nas receitas públicas do Estado, nomeadamente na participação do IRS, na participação do IVA. Devo dizer que, por exemplo, para 2020, 2021 houve um aumento de cerca de 7% no aumento da participação no IRS e 7,5% na participação do IVA, o que significa um caminho que, devendo continuar e ser consolidado, mas é o caminho correto, adequado, precisamente à diminuição do peso da estrutura da administração central, naquilo que tem a ver com, não apenas a arrecadação da receita, mas também no uso da receita dos recursos públicos, que são, afinal, de todos nós. Há uma nota que foi colocada aqui pelo José Manuel Fernandes, tem a ver com um tópico que julgo que é importante, que é como é que os poderes locais e os poderes regionais participam mais na concepção das estratégias de desenvolvimento, ou seja, como é que são menos recipendiários das opções que são adotadas em Bruxelas e como é que participam mais na construção das soluções de desenvolvimento local e regional. Eu diria que os conselhos locais, os conselhos regionais, onde estão representados não apenas os municípios, mas as universidades, os centros de investigação, os centros de conhecimento, estão representantes das empresas e representantes de trabalhadores, constituem um bom espaço, um espaço adequado para que essa boa articulação nas opções relativas ao desenvolvimento possam ser aperfeiçoadas com o contributo dos poderes locais. Claro que a valorização das Assembleias Municipais, volto a sublinhar, é também uma dimensão importante nesta perspectiva multinível para qualificar as opções de política pública. Muito obrigado pela capacidade de síntese. Eu pedi ao mesmo ao deputado José Manuel Fernandes, mas é a síntese habitual no Parlamento Europeu, 3 minutos, e eu pedi-lhe essa síntese até porque tem assumido essa responsabilidade ao longo do seu trabalho no Parlamento, na área dos orçamentos e finanças da União, precisamente para, não sei se é inside information, mas para nos dizer que grau de liberdade de facto é que tem o Estado português no desenho dos acordos de parceria e nas opções de financiamento, que há pouco aqui referíamos, já que é a única fonte onde pode ir, de facto, buscar investimento, que margem é que tem tido nesta negociação e, se calhar, esta é mais detalhada ainda, que papel é que, de facto, têm tido os outros agentes do território nesta definição, ou se é meramente uma definição feita pelos governos em Portugal. Muito obrigado. Tem tido e tem toda a margem de negociação. Agora, Bruxelas tem sempre as costas largas, como eu costumo dizer, e quando é uma característica de quase todos os governantes, aquilo que é bom é nacional e o que é mau é europeu. Nós nacionalizamos os sucessos e europeizamos os insucessos. Há muitos investimentos que podem ser feitos e a desculpa para não serem feitos é Bruxelas. E depois, quando eu pergunto à Comissão, digam lá porque é que chumbaram isto, eles dizem não, nós não chumbamos nada. Só que é evidente que neste jogo o Governo consegue sempre, no fundo, ser discricionário. Os regulamentos são amplos. Claro que numa negociação com a Comissão Europeia, nós, se pedirmos 1000, dão-nos 500, mas se quisermos 1000, nós pedimos 2000. De uma forma, estou a caricaturar, mas não fica muito longe da verdade aquilo que eu estou a dizer. Agora, esta negociação, por isso mesmo, também devia ser mais transparente, porque os regulamentos europeus são largos em termos da elegibilidade dos projetos. É ver o que se colocou no plano de recuperação e resiliência e que em muitos sítios se disse foi a Comissão Europeia que não aceitou mais este investimento ali, porque já era estradas a mais, o que não deixa de ser uma falsidade a esse nível. Portanto, há uma grande abertura e desde que o regulamento seja respeitado e desde que os objetivos também sejam respeitados, não há problema nenhum. Agora, nós sabemos que o PRR, 37% tem que ser para combate às alterações climáticas. Mas dentro deste objetivo, veja bem o que é que vai à boleia do combate às alterações climáticas. No quadro financeiro plurianual é 30%.
E o mesmo a esse nível se passa. Agora, é verdade que não há o envolvimento que o território deveria ter. O governo tentou não ouvir o território na elaboração do Plano de Recuperação e Resiliência. Por acaso foi eu que fiz a proposta para o mecanismo de recuperação e resiliência, para que fosse obrigatório ouvir-se o território, para se envolver o território. O que é que fez depois o governo? Uma consulta relâmpago para em 15 dias as pessoas dizerem o que é que pretendiam, mas já estava tudo feito. E, portanto, há aqui muito faz de conta. Mesmo no Portugal 2030, as regiões não foram ouvidas, os autarcas não foram ouvidos. E depois vai ver que um dia desses há projetos que são absolutamente essenciais para o território e que alguém vai lhes dizer não cabe no regulamento. E de quem é a culpa? É de Bruxelas que não deixa. Mas até isto é falso. Porquê? Porque nós podemos alterar o acordo de parceria as vezes que quisermos. Não vamos alterar os montantes, não vamos alterar os envelopes financeiros, mas podemos alterar o acordo de parceria. E isto tem lógica, há essa flexibilidade e tem sido sempre assim. Mas era essencial nós neste momento sabermos, por exemplo, o quanto é que vamos ter em cada região nos programas operacionais regionais. Como é que vão ser geridos os programas operacionais temáticos? Como é que vão fazer para juntar de forma coordenada, para termos sinergias, o Fundo de Desenvolvimento Rural, que são 4.200 milhões de euros, com os fundos da política de coesão. O governo não sabe, não diz como é que vai fazer esta coordenação, e isso era essencial. Mas se falarem com o território, com os beneficiários, vão com certeza que evitamos muitas asneiras e poupamos muito tempo. Eu acho que passei os 3 minutos, mas como isto não tem cronómetro... Foram 3 minutos e pouco, muito bem, obrigado. Deixa-me aqui só terminar esta última ronda fazendo da advogada do diabo, que é, apesar de concordar em absoluto com as questões que foram colocadas e com a identificação dos principais problemas que se enfrentam num processo de descentralização e às quais é importante ter resposta para que esse processo seja efetivamente atinja os objetivos para os quais está a ser desenhado. A minha defesa é a seguinte: não há um risco neste argumento quando se diz sou profundamente a favor da descentralização, e este mas depois traduz-se no elencar de um conjunto de obstáculos. Não é precisamente isto que tem acontecido em Portugal nas últimas décadas e que nos tem tornado um país que nunca chega de facto a debater a descentralização, mas a única coisa que faz é ser especializado em elencar obstáculos e depois ficamos no lugar em que estamos na União Europeia. Estou a fazer o seu papel. Não, acho que é exatamente ao contrário. Acho que é precisamente por nós estamos sempre muito mais ocupados a discutir aquilo que não acontece, que é a regionalização, que a descentralização não se faz. Para dizer a verdade, acho que é... E também, aqui gostava de dizer isto, fazer aqui quase uma divisão entre Estado Central e autarcas e deitar a responsabilidade toda para os governantes, e mais uma vez estou à vontade porque há um governo que não é da minha cor. E os autarcas, aqui também tenho que dizer, eu quando vejo os autarcas, perguntam-lhes por descentralização e só me dizem regionalização, bem, também convém começarem a explicar aos municípios o que é que estão a fazer com as competências que passaram a ter. E como é que estão a alocar os meios que já têm, o Estado Central não transfere os meios necessários. É verdade. Mas também convém começarem a analisar as suas próprias prioridades, porque eu às vezes também vejo alguns autarcas dizerem não, o Estado Central não nos transferiu para... as obras nas escolas são um clássico, mas há outras. E eu olho para todos os gastos desses municípios e cada município tem toda a legitimidade de fazer as suas escolhas. Mas também convém que os municípios comecem a perceber, porque se há dinheiro para umas coisas e depois não há para outras, convém também fazer aqui a distinção entre o que é prioritário e o que é acessório. E isto também não se faz só ao nível do Estado Central. Parece que o Estado Central trata das coisas mais importantes e tem sempre essa responsabilidade. Não, se os municípios passam a ter competências que são muitíssimo relevantes, então também têm que saber alocar e saber que isso que é uma prioridade face, se calhar, a outras coisas.
É só isto que eu quero dizer. Claro que há forças contra a descentralização. Pois claro que há, é o chamado forças do status quo, não é? Porque, como vos disse, isto implica, de facto, mexer com muita coisa. Enquanto nós imaginarmos que isto, desculpem a expressão, mas que são só flores, inaugurações, é tudo muito fácil. É evidente que isto implica mexidas profundas no Estado Central, na máquina do Estado Central. E é isso que há uma enorme resistência a ser feito. Não estou aqui. E isso é verdade para a descentralização e é verdade para a regionalização e acho que é o que explica o arrastar das coisas. Muito obrigado. Foi uma excelente resposta. Calou-me, portanto. Estou a brincar. Com a autorização, devido à autorização, espero, do Sr. Presidente da Mesa de Congresso, eu ia aproveitar o atraso com que já começamos, aproveitava estes 10 minutos ainda possíveis, imagino que seja esse o tempo disponível, para abrir à audiência, aos autárquicos presentes, a quem quiser participar, a oportunidade de colocar 2, 3 questões, será o máximo que conseguimos, pedindo para isso que se identifiquem e que sejam breves, o mais breves possíveis no colocar dessas questões, ou breve comentário neste período. Não sei se há possibilidade de ter microfone ou não, mas não havendo, haverá certamente projeção de voz. O problema é o som para o Zoom, mas eu posso depois traduzir. Não sei se temos essas condições. Porque sim, há aqui já uma intervenção. Duas. Há um microfone a chegar. Exatamente. É exato atrás de si. E depois aqui à frente. Faz favor. Vou tirar a máscara, permitam-me. Vamos só aguardar que tenha som. Dom? Sim. Ok. Obrigado. Tirei a máscara. Estamos já numa fase de descompressão e sou mais audível se efetivamente não tiver a máscara no meu rosto. Quero não deixar de agradecer esta oportunidade deste nosso encontro aqui hoje e mais, para além deste encontro, a importância que tem realmente este momento que estamos aqui a viver. Sou autarca desde 1985 e realmente ouço aqui falar de temas que tenho ouvido ao longo dos anos. E eu confesso, e acabo de exercer os meus permitidos 3 mandatos enquanto Presidente de Câmara, para neste momento, orgulhosamente, e embora seja tudo diferente, assumidamente seja Presidente da Assembleia Municipal do meu concelho. Um concelho que está situado, digo já, se eu tivesse logo dito, não havia a expectativa de vocês, quem é. E eu gosto muito, porque o meu concelho é muito pequenino, tem o castelo mais bonito de Portugal, e gosto de me pôr em bicos de pés para falar de Penedono. O último censo vai-nos apontar para 2.700 habitantes. Meu Deus, eu quando comecei o meu percurso profissional naquela terra, nasciam 75 crianças. Hoje nascem 10, se calhar nem nascem 10. E não tem a ver com problemas de fertilidade. Tem a ver com outros problemas que efetivamente que é normal nos casais. Eu queria só referenciar aqui algumas coisas que eu ouvi. É fácil, de facto. A casa é vossa, mas eu ia pedir mesmo capacidade de síntese, porque senão não vamos ter possibilidade nenhuma de ouvir mais ninguém. Desculpa à organização, mas este assunto é tão pertinente e atrás de mim vão falar mais pessoas, de certeza. Mais colegas vão querer falar. Mas eu serei breve. Só para dizer que a celeridade com que efetivamente se podem resolver os problemas a nível local que vão surgindo é realmente uma verdade.
nós somos capazes de o fazer mais cedo. Mas a capacidade económica, o meu conselho, depende do Orçamento de Estado de 90%. Meu Deus, 90%. O pacote que efetivamente faz parte das tabelas de centralização que nos vão chegando é verdadeiramente insuficiente. Eu sei aquilo que estou a dizer. Verdadeiramente insuficiente. Portanto, mas nós, autarcas, nós queremos responsabilidades. Quem é que diz que nós não queremos aceitar responsabilidades? Nós queremos mais competências. Nós fomos eleitos para, efetivamente, na globalidade, servir as nossas populações. Mas o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer a nível da educação? Vou ser muito breve. Há contratos que o Ministério tem, contratos de trabalho com auxiliares que o Ministério tem assinado com as autarquias, com as escolas, os agrupamentos de escola, que acabam os contratos e não são renovados. E as direções dos agrupamentos vêm ter com as autarquias e dizem, e ele sempre disse, o Ministério não renovou, então vou eu arranjar, Deus me livre, o Ministério que ponha, que renove o que lá tinha. Isto vai acabar quando a descentralização passar para as autarquias. E depois, localmente, que estamos próximos das populações, as pessoas vão-nos forçar, digamos, a pressionar para que, efetivamente, possamos, compensar os recursos humanos. Mais, a área da saúde, tão importante nos nossos concelhos, tão importante. Eu queria ter competências para poder também, sei lá, na falta de médicos, porque a política de colocação de médicos no nosso país também tem que ser mudada, necessariamente tem que ser mudada. Eu queria ter a competência para poder, se isso tem capacidade económica financeira para isso, para poder pagar num médico e pagar-lhe, e ele ser reconhecido no Serviço Nacional de Saúde. Vou parar. Eu tinha tanto para dizer aqui, mas o estimado moderador desta mesa, deste painel... Estou a fazer o papel de Presidente da Assembleia, que muito bem. Tentar cumprir o regimento. Disse há pouco... 30 segundos, por favor, senão não vamos mesmo conseguir. Já falámos de Assembleia. Sr. Presidente, vou já acabar. Vou já terminar. Há pouco disse para José Luís Carneiro que, efetivamente, o PS tem o compromisso de 1 ano e meio para... Eu diria mais. Daria mais. Tem todas as condições necessárias hoje para que, em 4 anos, que o povo português lhes deu a responsabilidade de governar este país, de resolver realmente estas questões pertinentes. E a descentralização não é descentralizar só para os grandes centros urbanos. É preciso sair dos gabinetes, conhecer a realidade dos meios mais pequenos. Dr. José Luís Carneiro, eu sei que o senhor foi Presidente de Câmara, de uma Câmara também, de um território do interior pequena. O senhor sabe daquilo que eu estou a falar. E, portanto, esta visão é que era preciso realmente ter. Desculpem, são entusiasmos que eu vivo, fruto do carinho que as pessoas me merecem. Muito obrigado e peço desculpas, Sr. Presidente. Por favor, não me chame isso. Muito obrigado. Eu pedia só que precisassem chegar aqui o microfone à frente. E se houver já mais alguém, a última intervenção, por favor, a última questão, que fizesse sinal. Muito obrigado. Depois terminaremos aqui voltando ao lado esquerdo da sala, ao lado direito. Muito obrigada. Joana Ramos, novamente, para colocar aqui uma pergunta simples, creio eu. Vim a este congresso numa postura de aprendiz e tenho estado atenta e tenho aprendido já muito esta tarde e quero, desde já, sem demérito para os outros oradores, felicitar a doutora Cecília Meireles, que independentemente da filiação partidária, que é diferente da minha, tem uma inteligência que é disruptiva e tenho que a felicitar porque, de facto, não é no sentido de colocar os obstáculos, mas é no sentido de colocar as questões, porque sem questões nós não podemos pensar nas respostas e foram questões pertinentes. Uma das que mais me ficou, e é qualquer coisa que me revolve bastante as entranhas, peço desculpa pela linguagem, é a questão da duplicação de serviços na descentralização. Não é? Isso é uma questão que nos deve preocupar a todos, porque essa duplicação de tarefas acaba por pôr naturalmente em causa a nossa competitividade nacional, não é? E não faz sentido que isso aconteça sem se pensar muito bem o que é que isso significa.
Portanto, creio que é necessário ter vontade e coragem para assumir a delegação das várias competências que as autarquias têm assumido, mas a afinação, não estou a dizer nada de novo com certeza, entre o Governo Central e as autarquias é verdadeiramente de transparência, de verdadeira auscultação e de responsabilidade para com todos os portugueses, todos os municípios. E, portanto, a minha pergunta é muito simples e é um pouco filosófica. É mais importante a coragem ou a inteligência, neste caso? Muito obrigado, já responderemos rapidamente. Eu pedi então a última questão do outro lado da sala, na terceira fila, já está de pé. Obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa, cumprimento agora as pessoas que não estavam há bocado, mas óbvio já tinha uma interação de manhã, mas faço agora, tanto para todos os presentes, também os meus cumprimentos. Mário Melo, Câmara Municipal de Belmonte. E é para dizer o seguinte, daqui de tudo a ouvir, já ouço isso há cerca de 40 anos, mas há uma questão que é relevante e parece-me a mim. Nós não tivemos autarcas, e não tivemos a capacidade de nos organizarmos de uma forma efetiva para reivindicar aquilo que nós precisamos nas nossas regiões. Porque nós vamos aceitando as transferências que vão-se fazendo, agora estamos a falar de transferências para os municípios, e vão-se aceitando um pouco à moda de cada um dos governos que vai fazendo isso. Porque ainda não vi até hoje, eu fui autarca, também me estou a responsabilizar a mim, movimentos de facto que reivindiquem de uma forma assertiva, portanto, e objetiva aquilo que são necessidades regionais. Porque isto tem que ser feito dessa maneira também, não é apenas e só achar que são os governos que são displicentes e que não querem transferir as competências por aí fora. Não é só isso. É que nós, autarcas, temos também muita responsabilidade nisso, porque não tivemos capacidade para fazer essa organização em termos regionais para ir reivindicar aquilo que temos direito, e penso que é a nossa obrigação fazê-lo, e eu até hoje ainda não vi isso, pelo menos aqui na região onde eu habito e militei em termos de autarca, ainda não vi fazer isso, porque houve sempre aquela política de tratar, enfim, do quintal, da nossa porta, e depois logo se vê. Portanto, e logo se vê, estamos hoje a falar de coesão, que já se fala disto há 40 anos, estamos a falar das transferências de competências, já se fala disto há não sei quantos anos, estão a ser feitas, enfim, um pouco como a Administração Central quer, porque transfere as responsabilidades, mas os meios financeiros não vêm, e andamos nisto. Mas também não vejo movimentos, não vi antes, nem vejo agora, movimentos sérios, assertivos, para reivindicar aquilo que realmente temos direito, porque é dessa forma que isso se faz, porque não é apenas estar à espera que as coisas caiam do céu, porque eles não caem. Muito obrigado. Eu vou mesmo ter que passar para a mesa com uma capacidade de síntese ainda maior para comentar estas questões e comentários, mas começava, e mantenho a ordem e terminaremos tal como iniciamos. José Luís Carneiro, há aqui uma responsabilidade pedida, temos ouvido isto estas últimas semanas várias vezes, não é? O PS tem condições de governabilidade únicas para esta próxima legislatura. Há aqui quase um apelo também numa das intervenções à responsabilidade e à possibilidade de implementar um conjunto de reformas no sentido da centralização nesta legislatura. Como é que vê este peso sobre os ombros que o PS vai ter que carregar? Bom, queria, antes de mais, agradecer as questões que foram feitas e, de novo, agradecer o convite que me foi feito, considerando que é também, portanto, a última intervenção que terei a oportunidade de fazer. Eu começaria pela última questão. Coragem ou inteligência? Eu diria que a coragem também é a forma de agir, de avançar, tendo consciência dos riscos e tendo consciência das oportunidades. E, portanto, consciência dos riscos e das oportunidades, diz-me a experiência desde a autarca que há mais ganhos a adquirir, avançando-se para a descentralização, do que riscos a comportar. Eu tive a oportunidade de avançar nas áreas da educação, da saúde, da ação social e do emprego, e devo dizer que os resultados, passados 10 anos, são muito significativos, na medida em que o autarca fica com a possibilidade de afetar os recursos onde eles mais falta fazem, porque por vezes é incompreensível como é que a administração descentralizada ou a administração central demora meses para conseguir atender um autarca e demora depois outros tantos meses para conseguir decidir. Portanto, sempre entendi que o melhor era mesmo poder decidir, mesmo com alguns riscos e comportando esses riscos, na medida em que isso se traduzia efetivamente numa melhoria
da eficácia na resposta aos cidadãos e também em melhorias de eficiência na resposta aos cidadãos. E por isso pude, na altura, contratualizar objetivos de construção de unidade de saúde, de construção de novas escolas, de reequipamento de infraestruturas e equipamentos e, portanto, aquilo que digo é que a experiência mostra-me que devemos avançar, naturalmente com razão, avaliando, mas caminhando e medindo, e para caminhar e medir é possível contar com as comissões de acompanhamento que têm essa, digamos, responsabilidade. A segunda palavra que eu queria deixar tem a ver com a questão, com o modo como alguns municípios, se quisermos os mais pequenos municípios, os municípios de mais baixa densidade, enfrentam problemas, nomeadamente problemas de natureza técnica e até por vezes de conseguirem conciliar a captação de recursos qualificados para que esses recursos qualificados possam contribuir para estratégias de desenvolvimento local mais integradas. O programa do Governo tem uma medida que me parece bastante positiva desse ponto de vista e tem a ver com, no fundo, a reconstituição de estruturas que existiram no passado, que muitos daqueles que aqui estão devem lembrar-se, que eram os gabinetes de apoio técnico, que eram estruturas partilhadas entre diferentes municípios para termos, sobretudo, apoio em termos de engenharias, arquiteturas, enfim, de fiscalização municipal, de gestão e de contabilidade, de economia, enfim. Essa é uma das propostas que está na proposta do Orçamento de Estado, digamos, da reconstituição de estruturas de serviços partilhados que possam, digamos, garantir aos municípios de menor dimensão meios humanos com competência para que os municípios não fiquem, portanto, desguarnecidos na sua capacidade, na sua possibilidade de elaborarem estratégias de desenvolvimento local, articuladas com outros municípios, para aproveitarem bem os recursos comunitários. A terceira palavra, a terceira nota que queria deixar, tem que ver com o seguinte. Aqui foi afirmado pelo José Manuel Fernandes, que saúde de novo, de que efetivamente não há bloqueios na União Europeia em relação a algumas opções. Eu recordo que os autarcas, muitos que aqui se encontram, sentiram bloqueios, juntamente com o governo do país, nomeadamente para conseguir ultrapassar um preconceito que se constitui em Bruxelas a propósito de alguns investimentos em infraestruturas rodoviárias, que ainda continuam a ser uma das necessidades para muitos dos territórios, e por isso é que o conceito, em tempos last mile, veio a dar origem agora ao conceito dos missing links, que são, portanto, pequenas ligações rodoviárias que ajudam a posicionar os territórios, a posicionar a economia em termos de competitividade. Foi possível vencer esse obstáculo. Há soluções que se encontraram no quadro do Plano de Recuperação e de Resiliência, contudo, vale a pena sublinhar, há ainda muitos desses pequenos bloqueios que têm que ser tidos em consideração da parte daqueles que elaboram as políticas públicas. Queria terminar dando conta do seguinte. Como disse, e acho que o mais importante em termos de mensagem que eu vos queria deixar ficar, o mais importante é isto. Nós temos um caminho para concretizar de descentralização. Eu assisti, quer como autarca, quer como Presidente da Assembleia Municipal, por vezes a discursos pouco confiantes, pouco sólidos em relação ao caminho para assumirmos novas responsabilidades. Eu diria que o Governo não o pode fazer sozinho, ou seja, aqui a Cecília Meireles deixou ficar essa nota, ou seja, nós não podemos utilizar o mesmo que aqui estava a ser dito em relação à Europa, ou seja, internalizamos aquilo que é positivo, externalizamos aquilo que é negativo. Nós não podemos ter esse discurso em relação à Europa e depois fazê-lo também no país. Aquilo que é bom é dos autarcas, o que é mau é do Governo. Não. Temos que partilhar essa responsabilidade, porque a partilha da responsabilidade significa a administração central cultivar e estar disponível para descentralizar, para partilhar competências, para partilhar responsabilidades, tanto mais que isso é fundamental do ponto de vista do desenvolvimento. Já verificamos que não é possível enfrentar os bloqueios ao desenvolvimento sem uma partilha de responsabilidades, sem o princípio da parceria e sem o princípio da cooperação. Para isso é necessário que sejamos capazes de avançar em corresponsabilidade. Corresponsabilidade. Eu diria que esta é a palavra essencial que pode efetivamente garantir que deixemos, digamos, de entrar numa discussão que aparentemente não tem fim e concretizar uma oportunidade que temos aqui. Felizmente, permitam-me que o diga para concluir, temos um Primeiro-Ministro que foi autarca e que sabe bem aquilo que as autarquias podem fazer, desde que haja
disponibilidade de recursos e também meios administrativos e financeiros, e, portanto, há uma oportunidade, que é uma oportunidade que o país não pode perder, para que os municípios tenham, os municípios, as freguesias, as comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas, maiores responsabilidades, não apenas para cumprirmos os objetivos do desenvolvimento, mas também para tornarmos o país mais eficiente, mais eficaz e mais coeso do ponto de vista do desenvolvimento. O país só ultrapassará, digamos, um registro de várias velocidades se efetivamente equilibrarmos a distribuição de poder e se essa distribuição de poder contribuir para fortalecer as emanações políticas que resultam das comunidades locais, a começar pelas freguesias, pelos municípios, pelas comunidades intermunicipais e pelas áreas metropolitanas. E depois as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, com o reforço da sua legitimidade por intermédio do referendo à regionalização e da sua concretização, se essa for a vontade dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu aproveito para passar também já a palavra ao José Manuel Fernandes, que está em mudança de cenário, e agradecer-lhe o esforço por se manter connosco e a disponibilidade. Se quiser aproveitar estes últimos 2 minutos para algum comentário que queira ou para um cumprimento final, passo-lhe já a palavra. Muito obrigado. Eu estive a ouvir atentamente, mas agora parei o carro para cumprir também as normas de segurança. Não vá, por exemplo, o próximo Ministro da Administração Interna registrar já aqui uma infração. Não, agradecer novamente o convite que me foi feito, cumprimentar o moderador e dar-lhe os parabéns pelo trabalho que realizou, cumprimentar os meus colegas de painel, José Luís Carneiro e a Cecília Meireles, dar mais uma vez os parabéns, dizer que a proximidade também tem custos. Se num centro de saúde em Vizela o governo pode estar 13 anos sem arranjar o ar-condicionado e ninguém se importa, se um presidente de Câmara estiver 1 mês sem arranjar o ar-condicionado, tem as pessoas todas à porta, está nas redes sociais e não pode ter esse tempo todo de espera. A exigência aí é maior e isso não deixa de ser mau. Agora, o que se releva também daqui é que a administração central não se pode permitir a esses atrasos brutais e essa burocracia absolutamente inaceitável. No que diz respeito à questão da abertura da Comissão Europeia para a aprovação de projetos, é total, mesmo naquilo que diz respeito aos last mile, mas é evidente que depois há tanto last mile que o próprio governo nem sequer meter nisso. Mas aí insisto num outro ponto, que é o orçamento de Estado tem de fazer a sua parte e não tem feito. E há investimentos que estão no plano de recuperação e resiliência, em termos rodoviários, que são promessas antiquíssimas dos governos, e nomeadamente do governo socialista, em termos da própria execução a partir do orçamento do Estado. E depois há determinados investimentos que eu também sou absolutamente contra que sejam os fundos comunitários a realizá-los. Por exemplo, pergunta-me porque é que não pode haver a manutenção de vias com fundos europeus. Porque não deve. Porque a manutenção já deve ser algo que deve ser assumida em termos do respectivo Estado. E, portanto, os fundos europeus, insisto, têm de adicionar, têm de acrescentar valor. E nós não temos feito, nem sempre temos aproveitado devidamente esses recursos. É olhar que ainda temos cerca de 6.500 milhões de euros por executar do Portugal 2030 em termos financeiros. O nosso Portugal 2020, desculpe, em termos financeiros. O Portugal 2030 já devia estar aprovado e nós já estamos em fevereiro de 2022. Já deveria estar, obviamente, também ele a ser executado, porque depois tudo isto, este acumular, e vou terminar, leva a um outro ponto. Se você olhar bem, até 2023 ainda temos que executar de Portugal 2020 6.500 milhões de euros. Até 2026 tem que executar os 13.900 milhões de euros, mais os 2.700 milhões de empréstimos da Bazuca. E depois até 2029 tem que executar cerca de 30 mil milhões de euros. E depois, como não se quer perder dinheiro nenhum,
depois anda-se atrás de projetos que se calhar dão despesa, mas arrastam o dinheiro. Portanto, isto deve ser planeado. E planeado, e aí estou de acordo com tudo o que disse o José Luís Carneiro, só espero que o Governo ponha isso em prática, em ação, com uma mensagem muito simples. Temos de ter um país competitivo e coeso, e onde a sustentabilidade também esteja bem presente. Não esqueça de um ponto, somos um país periférico e não temos trabalhado, nomeadamente com Espanha, para diminuir essa periferia. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela síntese. Cecília Meirelles, o mesmo desafio. Vou ser telegráfica. Queria começar por agradecer as palavras simpáticas sobre o que é que... E também começava pela pergunta da coragem e da inteligência, que é uma boa pergunta. Eu acho que eu não consigo escolher, porque eu acho que se nós fomos muito inteligentes, mas não tivermos coragem nenhuma, temos muitas ideias sobre onde é que podemos ir, mas não vamos a rigorosamente lado nenhum. Por outro lado, se somos muito corajosos, mas muito pouco inteligentes, só vamos para sítios disparatados e para pior. Portanto, eu acho que a solução tem que ser corajosa e inteligente. O que é que eu acho que é corajoso e inteligente neste momento? Agora, com muitos atrasos, muitos defeitos, mas nós estamos a entrar num momento crucial do tal plano de descentralização. Porque saúde, educação, ação social, o que envolve grandes verbas, que envolve funcionários, que envolve uma grande máquina, isto é a parte crucial. Se esta parte correr bem, e eu acho que só é possível correr bem se ao mesmo tempo, ou num futuro muito próximo, no Estado Central, os organismos também forem capazes de se reestruturar, forem capazes de desaparecer consoante aquilo que passou, o que também significa que temos um novo quadro legal, que não é um fundo que todos os anos se está a ver, mas que é um quadro legal em função da população, do território e de outros critérios, que é estável e com que as autarquias podem contar. Eu acho que se isto acontecer, a diferença vai ser muito grande e o problema da descentralização não fica nunca completamente resolvido, mas está em vias de se resolver e, portanto, eu acho que a regionalização deixa naturalmente de ser tema. Se nós não formos capazes de fazer isto e quisermos fazer a regionalização quase como uma fuga para a frente, eu acho que isso é uma solução sem coragem e sem inteligência. Mas o futuro dirá se isto vai acontecer. O que tem que acontecer já é isto. Depois gostava só de fazer aqui um pequeno meia-culpa, porque, de facto, quando eu disse os municípios também têm que ter responsabilidade e têm que ser capazes de perceber, quando têm capacidade financeira, também têm que saber escolher entre o que é mais importante e menos importante e os municípios de fazer isso. Agora, por mais atenção que se dê a um assunto e por mais que se ouça pessoas, eu também faço o meu meia-culpa. Eu passei a minha vida entre Guimarães e a área metropolitana do Porto e depois, agora mais tarde, a de Lisboa. Portanto, por mais que eu ouça e dê, é difícil para mim saber como sabem milhares de autarcas. Eu sei que provavelmente num município com 2.700 habitantes já não tem, mesmo sem novas competências, dinheiro para aquelas que quisesse. E, portanto, aqui a escolha é entre o essencial e o muito importante. Portanto, não há milagres e são casos diferentes. Agora, eu não venho para aqui ensinar o Padre Nosso ao Vigário. Eu, quando olho para aquilo que é o orçamento maior de todas as autarquias, que é de longe de Lisboa, está a anos-luz dos outros, mas logo seguido do Porto, também é bom que se diga, e o mais pequenino de todos, de facto nós estamos a falar de universos que têm muito pouco a ver, mas isso eu acho que tem que ser, de facto, aplicar as mesmas regras a todos é quase impossível e só levaria a problemas. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós já estamos aqui a discutir o futuro da centralização. Peço desculpa. Muito obrigado a todos. Julgo que fica aqui 3 palavras síntese muito simples. Coragem e inteligência. Obrigado a quem colocou a pergunta porque nos ajuda a sintetizar. Com a corresponsabilização, que também foi uma mensagem que foi passando em todas as intervenções. Cecília Meirelles, José Luís Carneiro, José Manuel Fernandes, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado à ANAM pela oportunidade para termos esta conversa aqui convosco, ao vivo. Muito obrigado também pelo convite. E a mesa de congresso deverá voltar ao seu lugar e nós saímos de imediato. Muito obrigado a todos.